Graças a Deus. A paz do Senhor para todos meus irmãos, minhas irmãs. Que vocês tenham um dia de bênção, um dia de paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Eu quero aproveitar este dia para levar até você uma meditação na palavra que encontra-se no livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, capítulo 3, e eu pretendo ler até o versículo 6. E diz assim, o título começa dizendo, Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegue para cá. Tira o teu sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse, mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Meus irmãos, uma passagem tão importante, maravilhosa, poderosa, que leva-nos a pensar em muita explicação. Moisés era aquele homem chamado por Deus, mas Moisés era aquele homem que Deus queria usá-lo para a libertação, para fazer uma grande obra. E devido aos acontecimentos que houve no Egito, perseguição, aquelas coisas todinha, Moisés fugiu para Midian. Agora estava completando 40 anos que Moisés estava ali. Deus queria libertar o seu povo. E Moisés precisava ter um encontro maior com Deus. E agora Moisés, neste dia que pastoreava também o rebanho de seu sogro Jetro, se afastou um pouco mais. E chegou junto do monte chamado Horebe, que ficou chamado e conhecido como Monte de Deus. Meus irmãos, uma coisa importante, essa sarça ardendo, a sarça era um tipo de vegetação que tinha naquela região, mas ela não ardia, mas ali estava ardendo, estava pegando fogo, mas não se queimava. Foi uma visão maravilhosa. E Deus chama Moisés, ele chega para lá e Moisés viu aquela visão. Parece que dentro daquele sarçal ardente, ele viu uma silhueta, como fosse uma pessoa, um anjo. E a voz fala para ele, Moisés, tu estás em terra santa. Meus irmãos, assim a chamada de Moisés que Deus chamou. Tinha que entrar nessa experiência profunda, poderosa. Eu quero fazer uma comparação da sarça que representava e era fogo, mas não se queimava. Mas era um fogo diferente, era um fogo divino. Eu quero trazer aquelas palavras de Jesus para os discípulos. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Estava na época, o Senhor tinha ressuscitado, tinha subido agora, estava se preparando para subir, como aconteceu do Monte das Oliveiras para o céu. E de repente começava a expansão do cristianismo. Moisés foi chamado para libertar um povo, que era um povo judeu. E aqueles 12 apóstolos foram escolhidos para libertar o mundo, digamos assim agora, não tirar povos da sua terra, mas libertar da escravidão, da escuridão, da ignorância, da escravidão satânica.
E foi dito, olha, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E o que acontece, meus irmãos? Eles ficaram, eles estavam reunidos, e estavam naquele cenáculo, tinha quase 120 pessoas. E, de repente, uma experiência, assim como Moisés teve uma experiência que ele não esperava, ele estava apacentando ovelha e foi levando, até que chegou a Horebe, que é chamado Monte de Deus. E, de repente, teve aquela visão da sarça ardente, coisa gloriosa, poderosa. Ele teve uma experiência com Deus que alterou a vida dele para todo sempre, alterou a comunhão com Deus, com tudo. E Deus queria usá-lo, mas tinha que ser o homem experiente, saber que Deus estava operando junto dele de uma maneira poderosa, e assim aconteceu. O Senhor queria lançar os 12 discípulos para começar a obra poderosa que chegou até nossos dias. Mas não bastava somente o conhecimento, eles tinham que receber algo. E que coisa gloriosa nós vemos nas Escrituras, em Atos dos Apóstolos. E chegando o dia de Pentecoste, quer dizer, era uma festa judaica. Aí eles estavam reunidos, começaram a escutar um barulho, como de um vento veemente. Não tinha um vento, mas era um barulho como de um vento. E, de repente, eles entraram no meio do fogo. Moisés entrou no meio do fogo e foi mudado. E os discípulos entraram no meio do fogo e foram mudados como? Porque línguas de fogo desciam e pousavam sobre cada um deles. E à medida que essas línguas pousavam sobre eles, eles eram cheios do Espírito Santo. Moisés, quando entrou na sarça e Deus começou com ele, a vida mudou. Ficou cheio da graça, da unção, aquela experiência do cajado, o cajado se transformando em cobra, mas isso, mas aquilo, coisa gloriosa. O homem ficou reconhecido, recebeu o poder de Deus de uma maneira maravilhosa. E no dia de Pentecoste, a igreja recebeu o poder. Os discípulos receberam o poder. Moisés dali é usado para a libertação, fazendo aqueles milagres no nome de Deus, aquelas coisas poderosas, porque ele agora estava revestido, estava com a unção, estava com a graça, teve a comunhão direta, a presença de Deus. E no dia de Pentecostes, os discípulos receberam o poder. Nunca tinha havido uma experiência assim, nunca tinha havido também uma experiência como Moisés passou. Foi para ele. E nunca tinha havido uma experiência em meio da religião, do judaísmo, de o fogo desceu, mas não queimou eles. O fogo revestia, era fogo espiritual. A sarça não queimou Moisés, era espiritual. E com aquele fogo, com aquela experiência de Moisés, ele vem para o Egito. Eu estou reduzindo, né? Vem para o Egito. E Deus usa tão poderosamente depois, e toda a jornada do Egito, a saída para a Palestina. Naquela manhã também, no dia de Pentecostes, com aquela experiência pentecostal, aqueles homens que a princípio fugiram, deixaram Jesus sozinho na cruz, porque era perigoso mesmo, e se esconder. Agora estavam revestidos de poder, se levantam no dia de Pentecostes de uma maneira poderosa e começam a proclamar, começam a anunciar a verdade, a poderosa palavra que chegou até nós. Meus irmãos, a obra de Deus não é obra humana, não é de acordo com a racionalidade humana. Essa obra tem que ser, nós temos que estar envolvidos no poder de Deus. Por isso, o Senhor diz, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A igreja tem esse poder, recebeu o poder, mas esse poder para todos. E nós vamos entrar nesse fogo espiritual, nessa unção, para receber esse poder, para pregar. Nos dias de hoje, ainda precisamos mais do que nunca desse poder, porque está tanta filosofia, tantas coisas, tanta doutrina de demônio aparecendo no meio do cristianismo, que precisa homens e mulheres cheios do Espírito Santo. A igreja, mais do que nunca, precisa estar cheia do Espírito Santo, está envolvida com esse fogo espiritual para vencer e para fazer transformação, não pelo poder humano, mas pelo poder do Espírito Santo. Eu quero agora orar. Pai de amor,
Abençoa todo o teu servo, a tua serva. Senhor, abençoa as tuas igrejas. Abençoa o teu servo, pastores, Senhor. Vai enchendo homens e mulheres do teu Espírito Santo para a obra poderosa do crescimento da tua igreja. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.